Então, hoje a gente vai para a segunda parte do capítulo 22. A partir de quando Jesus começa a falar com Pedro. Semana passada foi o 21 e 22, a primeira parte do 22, que está falando sobre como eles queriam, os religiosos queriam tanto matar Jesus. E depois vai falar da ceia, né? Aqui fala da ceia e omite algumas partes que a gente viu lá em João. Mas como é que a gente faz essas conexões, né? A gente lê, é legal, a maioria das Bíblias vem em cima escrita onde que também está escrito sobre aquele texto. É legal você ler em todos os evangelhos o que está falando aquilo para você encaixar, como se fosse um quebra-cabeça, né? Você encaixa as peças para entender o contexto daquilo. Por exemplo, no capítulo 22, no versículo 24, fala o seguinte: surgiu uma discussão entre eles acerca de quem era considerado maior. E aí a gente vai ver lá em João que aqui que Jesus está ensinando que aquele que quiser ser o maior seja o que mais sirva. Então, a gente vai vendo a conexão de tudo aquilo dos textos que alguns autores, né, alguns dos escritores dos evangelhos decidiram não falar, porque talvez não receberam essa informação ou não consideraram importante, e outros já falaram, então a gente vai encaixando esse quebra-cabeça. E ainda dentro desse relato, a gente vai falar aqui sobre quando Jesus vai falar para Pedro que ele iria negá-lo. Se eu não me engano, nos 3 evangelhos vem falando sobre esse episódio. O Mateus fala, a gente já viu que os 4 evangelhos vão falar sobre isso. Mateus, Marcos, Lucas e João estão relatando esse episódio. Quando os 4 evangelhos relatam, a gente já vê também que foi uma situação bem relevante, porque todos quiseram ressaltar isso. Então, começa aqui falando no 31. Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortalece os seus irmãos. O que tinha acontecido? Lá em Apocalipse 12, no versículo 10, fala do diabo como acusador. Existem nomes que são usados para o diabo, né? Satanás, diabo quer dizer adversário, quer dizer acusador. E o que é esse acusador? Lá em Apocalipse 12, 10, fala isso, ó. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Deus dia e noite. Então, o diabo vai diante de Deus requerer coisas da nossa vida, das nossas faltas, ou querer colocar diante de Deus algumas situações, só que Deus tem controle de todas as coisas. Então ele fica lá acusando quando a gente peca, quando a gente falha, a gente que crê em Deus e quem não tem a Deus. E quem não tem a Deus, essas pessoas acabam ficando sem defesa. Porque quando ele quer atacar, não tem quem as defenda. Porque Jesus é um advogado de todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador. Quem não tomou essa decisão, quem ignora viver uma vida com Deus, essa pessoa fica sem defesa. Então o diabo vai lá, acusa, e simplesmente essa pessoa tem na vida dela acesso para as ações do diabo. E o que aconteceu? Num desses episódios, o diabo colocou a vida de Pedro em jogo. E isso é muito parecido com o que a gente vai ver no relato, quem já conhece o livro de Jó, no relato lá de Jó, quando fala que o diabo esteve na presença de Deus e levou para Deus a vida de Jó. Falando assim, na verdade foi o próprio Deus, né, que... Peraí, gente, só um minuto. Hoje o Davi está acordado, então se preparem. Vou baixar um pouco, tá? Desculpa. Davi tá bom. Tá ouvindo o som dele? Não, né? Não, né? Um pouquinho. Então, o que fala lá? Que o diabo fala com Deus e tudo, aí Deus fala para ele, de onde você está vindo? Ele falou assim, eu tô vindo de perambular sobre a terra. E aí Deus que fala para ele, fala assim, você viu o meu servo Jó, que ele é irrepreensível e tudo? Aí o diabo falou para Deus assim, que ele só era assim, irrepreensível, porque ele tinha tudo, ele era uma pessoa próspera, ele tinha a família dele, tudo, e aí Satanás pede autorização para
tocar na vida dele, né? Para que ele negasse a Deus. E aí Deus fala que ele podia tocar nos bens, mas que não tocasse na vida dele. E aí se segue todo o livro de Jó, que é um livro realmente muito emblemático, mas que quando a gente lê, a gente tem que entender o princípio do que está escrito ali. Então, é bem parecido com essa situação que aconteceu com Jó. Quando fala peneirar, peneirar quer dizer o quê? Colocar à prova, colocar alguém à prova. Vou estar agitado hoje. Colocar alguém à prova. Como colocar à prova? Como é que Deus permitiria colocar alguém à prova? Para que aquela pessoa realmente, igual foi com Jó, provasse diante de Deus, mas dele mesmo, principalmente do diabo, aonde que está apoiada a fé dele. E nisso vem as provações, e nisso vem as situações que vão realmente provar o que é verdadeiro, aonde que a gente está apoiado. Eu anotei que assim, ó, peneirar significa ser colocado à prova, a fim de se ter o que realmente é verdadeiro e o que é falso. É saber até que ponto a sua fé está firmada em algo abalável ou em algo inabalável. Tem um texto que fala o seguinte, que Deus falando lá em Hebreus, novamente abalarei a fé. E aí ele fala que tudo que é abalável irá cair, o que é inabalável irá sustentar. Então é como se fosse isso, ia colocar Pedro à prova para saber até onde que a fé dele iria. Mamãe, dá pipoia, Gigi. Dá pipoia, Gigi. Pode, vai lá assistir, vai. Mas tem que ser lá fora. Vai lá, não tem teu nada a ver. O Thiago tá viajando, tô sozinha. Vai entrar de novo. Então, o que eu coloquei pra gente refletir aqui, ó? Você serve a Deus por causa do que você tem, por causa do cenário que você está inserido ou por causa de quem Ele é. Quem Ele é não muda. Então, o contexto que a gente está vivendo num dia, o humor que a gente tem num dia, as pessoas que a gente se relaciona, o cenário, tudo isso vai mudar ao longo do tempo. Tudo isso é uma estrutura abalável. Se a gente estiver firmado nessas coisas, quando vier o tempo da aprovação, a gente não vai permanecer, porque a estrutura onde a gente está se firmando, ela não é sustentável. Mas quando a gente se firma em quem Deus é imutável. Então, quando eu estou firmada em quem Deus é, nada do que acontecer vai fazer com que isso se abale. Lá em Tiago 1,17 fala que em Deus não há sombra de variação alguma, que ele não muda. Então, é esse o alicerce seguro onde a gente tem que estar. Para que quando vier o tempo da aprovação, que todo mundo vai ser provado na sua fé, nós permaneçamos. E não a gente venha cair porque a gente está firmado no lugar errado. E aí, o que aconteceu? Jesus intercedeu por Pedro. Jesus se colocou numa situação de que ele não fosse atingido ao ponto de que ele não aguentasse mais. Ele intercedeu por Pedro e ele intercede por nós também, por todos nós que cremos no seu nome. Lá em Hebreus 7:25 fala sobre isso, fala o seguinte, ó. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. O tempo todo, Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós. Lá em Romanos 8:34 também fala isso, fala assim que Jesus está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, da mesma forma que ele intercedeu por Pedro, para que a fé dele não se acabasse, ele intercede por nós também, para que nós sejamos guardados. E mesmo em situações difíceis e problemas, a nossa fé permaneça. Interceder significa fazer uma petição, implorar por alguém. Jesus avisou para Pedro que ele seria provado, mas já adiantou que ele se levantaria dessa provação. E já comissionou ele para que ele fortalecesse os outros discípulos. Então ele falou assim, olha, mas eu orei por você para que a sua fé não se desfaleça. E quando você se converter, fortalece também os seus irmãos. Então, quando você passar por isso, quando você entender o real sentido de todas as coisas, quando a sua fé estiver realmente genuína, não guarde isso para você. Passa isso para as outras pessoas também, que também estão precisando ser fortalecidos. Interceda por outras pessoas também.
Nossos tropeços e nossas quedas não são vergonha. Jesus falou isso antes de falar o quê? Que Pedro iria negar Jesus. E foi uma coisa que a gente viu no texto, né? Que Pedro ficou profundamente arrependido e ele poderia se privar desse fato, né? Se envergonhar desse fato. Mas Jesus falou já para ele, falou, olha, você vai passar por isso e isso você vai vencer e vai usar de tudo isso para fortalecer as pessoas que precisam. Deus quer que nós sejamos um instrumento para fortalecer a vida dos outros. Não perca sua fé no meio da provação e seja um testemunho, um braço de apoio, um braço forte na vida de outras pessoas. E aqui eu me lembrei de algo para comentar, que eu acho que até hoje eu não falei nos nossos estudos, mas que é essencial e muito importante, sobre a gente fazer parte de uma comunidade da fé, igreja. Por que é tão importante? Sendo que quem já está há anos na igreja e já mudou de igreja sabe que você se decepciona com as pessoas, você fica sujeito a traições, fofoca, mentira, várias situações que fazem com que muitas pessoas tenham já desistido de congregar. Só que por que ainda assim é muito importante? Porque é nesse contexto de comunidade, nesse contexto de relacionamento, que eu fortaleço outras pessoas e também sou fortalecida. É nesse contexto que eu corrijo e que eu sou corrigida. É nesse contexto que eu honro e também posso ser honrada. Isso é a comunidade da fé. E mesmo com todas essas falhas, com todas essas situações que são, por vezes, muito ruins, em tudo isso Deus está usando para que nós cresçamos nele. Até que ponto eu tenho que me sujeitar a isso? Até o ponto em que essa rotina da comunidade da fé, essa rotina da igreja não está afetando, contradizendo tudo aquilo que a palavra de Deus me ensina. Agora, a partir do momento que eu junto pessoas que estão dispostas a obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, vão ter situações ruins, vão ter falhas, mas ali são pessoas que estão sendo tratadas. E nós temos que estar inseridos dentro desse contexto. É importante cumprir o propósito, é importante saber que não tem como a gente cumprir o propósito de Deus isoladamente. A Bíblia fala sobre corpo, que cada um é parte do corpo. Não tem como um dedo executar suas funções sozinho. Não tem como nem o coração executar sozinho. Ele vai bater para quê? Então, cada um de nós é parte de um corpo e Cristo é o cabeça. Então, todos os dias a gente tem que entender isso. E isso está muito além de uma igreja com uma placa. A gente tem muitas igrejas, tem muitas placas de igrejas, muitas doutrinas, mas no fim das contas a gente tem que entender o seguinte, que todos nós que cremos em Deus, que buscamos obedecê-lo, fazemos parte de um mesmo corpo, que ele é o cabeça. E a gente tem que se relacionar dessa forma. A igreja não eu anotei aqui, o projeto de Deus inclui pessoas, inclui irmãos. Deixa eu ver aqui, Colossenses 3,13. Vai falar o seguinte, que suportem uns aos outros e perdoem as queixas uns dos outros. Perdoem como o Senhor perdoou. Isso aqui ele estava falando dentro do contexto de comunidade, das pessoas que conviviam juntos para estudarem a vontade de Deus, fazerem a vontade de Deus, estarem juntos ali como comunidade. Ele fala, olha, sejam suporte uns para os outros. Muitas pessoas usam esse texto para falar que você tem que tolerar as pessoas, né? Suportem-se uns aos outros. Também que assim, eu te suporto. Mas essa palavra suporte, ela vem de dar apoio. Sejam apoio uns para os outros. E perdoem-se mutuamente, porque todos nós fazemos parte de um mesmo projeto, de uma mesma missão, de um mesmo corpo. Lá em 1 Tessalonicenses 5, também vai falar sobre várias instruções para a igreja. E aí no versículo 11 fala o seguinte, por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês já estão fazendo. Aqui está falando o quê? Fortalece um ao outro. Quando você vê uma pessoa que está falhando, chega lá em amor, corrige,
fala para ela da situação, que às vezes nem a pessoa mesma está sabendo. E anotei também Hebreus 10, o 24 e o 25, que vai falar desse contexto de igreja. Ó, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos em amor às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, a igreja serve para quê? Para isso. Para estar ali fazendo o que Pedro fez, encorajando aqueles que precisavam. E é essa instrução que a palavra dá para nós. Se tem alguém aqui no grupo que não frequenta uma igreja, eu aconselho você começar a orar por isso, para que Deus te direcione num lugar onde tem pessoas que realmente estão buscando cumprir o propósito. Porque dentro desse contexto também a gente vai ver algumas pessoas que já desviaram o foco. Que o propósito, a missão da igreja não é encorajar, não é exortar, não é dar apoio, é qualquer outra coisa. E igreja, essa comunidade da fé, ela tem que servir a esse propósito, ser uma família com que você possa contar, com que uns honram uns aos outros, que não é só que a igreja que não tem um cabeça, que na verdade o cabeça da igreja é Cristo, e que por mais que a gente tenha lideranças, a gente entenda que todos nós somos reino e sacerdote, fazemos parte de um corpo e todos nós vamos prestar contas. Então coloque isso em oração, para que você possa desfrutar desse contexto de ser igreja. Igreja não é clube social, não é um lugar só para você encontrar com as pessoas, é um lugar onde você se expõe, né? Onde você pede ajuda e recebe ajuda também. É onde fortalecemos e somos fortalecidos. E aí, Pedro vai falar assim, não, que isso? Eu estou pronto, como você está falando de perder minha fé? Eu estou pronto para até ir contigo para a prisão, até mesmo morrer. E por mais que ele se considerasse pronto, Pedro, somente a provação ia revelar de verdade quem ele era e aonde que estava o coração dele. E Jesus diz para ele, fala assim, você está disposto a morrer por mim? Eu te digo que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará que você me conhece. E aí, Pedro deve ter ficado refletindo nisso, achando que isso era muito impossível. E ficou com essa. Quem não estava aqui quando a gente falou isso no livro de João? Me sinaliza aí. Sobre a questão do galo cantar. Eu estava. A tia Mal estava, a Paty estava, né, Paty? Do galo. Joyce. Eu não lembro, Nath. Ah, você não estava então. Então você lembraria. Que o galo não é galo. Eu vou repetir de qualquer forma, porque de qualquer forma as meninas que forem ver o vídeo depois vão precisar ficar sabendo. O que acontece? O tempo todo eu sempre li esse texto pensando sobre um galo, de fato um galo cantar. Quando a gente estudou João, eu fui atrás pesquisar, mas por que um galo? Por que esse tipo de animal que seria o sinal para Pedro, né? Por que Deus escolheu isso? Por que Jesus escolheu isso? E aí, pesquisando, eu descobri que, na verdade... E aí, é uma das teorias, né? Que hoje, sabendo disso, eu considero ela mais plausível. O que acontece? Quando tinha as trocas da guarda romana, eles trocavam a guarda 4 vezes por dia. E aí, existia um toque que sinalizava esse horário que a guarda ia trocar. Igual lá em Londres também, não tem lá com a rainha, quando eles trocam a guarda? Que tem todo um ritual e tudo. Lá nesse governo de Roma também era assim, né? E aí eles chamavam esse toque de troca da guarda de galício. E muita gente falava do canto do galo, que era esse horário onde a troca onde era feita a troca da guarda. A primeira trombeta ela tocava às 18 horas, a segunda trombeta tocava às 10 horas da noite, e a terceira trombeta às 2 da manhã, e eu não anotei a quarta, que era já no outro dia de manhã.
Então, por que que isso faz muito sentido? Porque prenderam Jesus à noite lá no Getsêmani, já era bem tarde. Fizeram todo aquele percurso com ele, aqueles questionamentos. E Jesus falou que o galo ia cantar, não ia cantar a terceira vez. Então, o segundo toque da trombeta é 10 horas da noite. Então, provavelmente, esse canto do galo não era um galo de verdade, até porque tem outro fato que corrobora com isso. Não existia criação de galinha dentro de Jerusalém, porque galinha, galo, era considerado um animal impuro. Não porque ele em si era impuro, mas por causa das fezes, da sujeira, eles não tinham criação de galo ali dentro. O Davi vai ficar famoso no YouTube. De galos dentro da cidade. Então, calma. Então, por isso que parece mesmo que quando Jesus fala do canto do galo, ele está falando desse momento em que a guarda era trocada. Só um pouquinho, gente, eu vou pedir socorro. Acho que o Matheus e a Rebeca vão me ajudar. Então, provavelmente, Jesus estava sinalizando para ele um horário. Olha, até tal hora não vai acontecer até que você tenha negado 3 vezes que você me conhece, tá? Gente, o que a gente está estudando? Sobre o que está escrito, sobre contexto histórico, entendeu? Então, às vezes, a vida toda a gente acreditou de uma forma e agora a gente começa a descobrir que tem outras possibilidades, tá? E aí vai de acordo com aquilo que você está lendo e que você está sentindo para o seu coração de entender. Eu realmente senti coerência nessa explicação. Por isso que eu estou passando para vocês também, tá bom? E aí, Jesus falou isso para ele e ficou, né? E aí ele começou a falar sobre quando ele enviou eles pela primeira vez. Lá em Lucas 9, quando ele envia os discípulos para irem para as cidades, para expulsar os demônios, para curar os enfermos, ele deu uma orientação de que eles não levassem nada. Porque naquele momento ele estava ensinando para os discípulos como que era viver uma vida na dependência da provisão de Deus. E eles puderam ver que nada tinha faltado. Ele perguntou, faltou alguma coisa? Não, nada faltou. Eles viram que tantos dias que eles ficaram fora pregando o evangelho, nada, absolutamente nada faltou. Mas agora, Jesus estava falando de um outro tempo. Aquele tempo foi um tempo em que eles tiveram para expandir o reino, para conquistar lugares antes assolados pelo pecado, pela maldade. Era um tempo de expansão do reino. Agora eles estavam entrando num momento de muita resistência espiritual. Era o momento final do cumprimento do propósito pelo qual Jesus nasceu. 33 anos aproximadamente depois, ali estava chegando o dia, o momento crucial. Então, no mundo espiritual, estava tendo muita resistência, né? Muito ataque. E aí Jesus começa a falar sobre essa preparação. Vocês foram e andaram livremente protegidos no momento de expansão, mas agora é um momento de guerra. E Jesus fala com eles de forma literal, de armas, bolsas, de forma literal, de espada. Só que eu acredito que ele estava falando, na verdade, de uma guerra espiritual, para eles estarem preparados, dispostos. Por que eu acredito nisso? Porque quando Pedro pega a espada para se defender, ele é repreendido por Jesus. Então, se a espada realmente fosse para ser usada, por que Jesus mandou ele guardar a espada? Por que Jesus falou para ele, basta, para com isso, e foi lá e ainda curou o servo? As espadas não eram para serem usadas nesse reino físico, na verdade são espadas espirituais. E a gente vai ver depois lá nas cartas das igrejas, quando se fala que as nossas armas não são carnais, mas que elas são poderosas em Deus e espirituais. Então, provavelmente Jesus estava usando uma figura para mostrar para eles que ali eles estavam entrando num momento de guerra, que eles precisavam estar alertas e preparados, sobretudo espiritualmente. Muita gente, inclusive, usa disso para defender ideias políticas hoje em dia, mas eu não vejo embasamento nenhum para se usar isso para defender armamento de população,
sem querer entrar no mérito do que é certo, do que é errado, porque cada um aqui vai ter sua opinião, o que eu estou falando é que não se pode usar esse texto para defender isso, porque não era uma realidade. Tanto que Jesus repreendeu quem usou a espada. Ele falou assim, olha, quem vive pela espada vai morrer. Se você usa essas estratégias para se defender, provavelmente é numa delas que você vai cair. É fundamental a gente ter o discernimento do tempo que a gente está vivendo. A gente não pode usar armas na hora que a gente tem que fazer o reino expandir. A gente não pode estar desligado na hora que a gente tem que guerrear. E diante de Deus, é pelo Espírito Santo que a gente busca sabedoria para entender qual é o tempo de guerra, qual é o tempo de paz, qual é o tempo de você conquistar e qual é o tempo de você proteger aquilo que você já conquistou. Qual é o tempo de plantar e o tempo de colher. Qual é o tempo de desfrutar e qual é o tempo de trabalhar. Tem um tempo para tudo. E se a gente não discerne o tempo... Lembra quando a gente leu, acho que foi em João, não lembro se tinha em Lucas, que fala assim, essa geração são como crianças que ficam na rua falando, a gente cantou, você dançou, a gente cantou um lamento, você não chorou. Falando disso, a gente falou sobre isso, sobre a questão de pessoas que estarem desconectadas do tempo, desconectadas do propósito. Então, na hora de rir, ela está chorando, na hora de chorar, ela está rindo. E aqui também, na hora de estar preparada, ela está desprevenida. Na hora de estar na dependência de Deus, ela está querendo agir pela força dela. Existe um tempo para tudo. E é o Espírito Santo que nos mostra qual é o tempo certo e a maneira certa da gente agir. E aí é que fala o seguinte, né? Que Jesus foi contado, porque está escrito, ele foi contado com os transgressores. Ele estava falando, olha, eu vou ser preso, e eu vou ser preso junto com pessoas culpadas, mesmo eu sendo inocente. Esse texto está lá em Isaías 53, no versículo 12. Então, Jesus foi contado com as pessoas culpadas, com as pessoas criminosas, e ele sofreu o tipo de morte mais humilhante que existia naquela época, né? Inclusive, a Bíblia fala, maldito aquele que for pregado no madeiro. O tipo de morte mais humilhante era a morte de cruz. Era destinado... Era, vamos dizer, a pena máxima. Era a pena máxima, era a pena capital para quem errasse. Obrigada, Matheus. Gente, agora a outra saiu aqui. Espera aí. Foi. E aí, Jesus não se escondeu, não fugiu. E voltou para o Getsêmani, né? Para o lugar onde estava passando todas as noites. Mesmo ele sabendo que esse tempo estava cada vez mais próximo, ele não fugiu do propósito. E aí, no Monte das Oliveiras, Jesus viveu o ápice da angústia dele, daquela aflição do coração. A sua hora estava extremamente próxima e o seu espírito precisava estar pronto. E aí ele chama os discípulos para orar com ele, recolhe 3 discípulos para estarem mais perto dele, que era Pedro, Tiago e João, eram os discípulos mais próximos que os outros, e fala com eles, fala, olha, me ajuda a orar aqui, vigia aqui comigo um pouco, e se afastou deles. Fala aqui, fala a pouca distância, no grego, quer dizer o seguinte, é um tiro de pedra. Então, eles ainda estavam conseguindo ver Jesus, né? Como se você lançasse uma pedra, aquela distância era a distância que Jesus se afastou deles. Então, ele chamou os discípulos para estar junto com ele, mas eles não suportaram o peso da opressão, da tristeza daquele momento. Eles mesmos, sem saber o quanto que estava tão próximo, espiritualmente, o ambiente estava com aquela opressão, com aquele peso. E aí eles desfaleceram no sono. No versículo 45 que vai falar sobre isso, né? Que eles estavam dominados de tristeza, não conseguiam se manter acordados. E em momentos de batalha espiritual, em momentos de opressão, de tristeza, de angústia, a oração é a maior estratégia para te manter de pé.
ela te conecta com o céu, com o seu verdadeiro propósito, que é maior do que as circunstâncias. Então, o que a gente geralmente faz, né? Quando a gente está triste, a gente se isola, a gente chora, a gente fica buscando respostas. Mas Jesus está nos ensinando que a maior estratégia no momento de uma batalha é você orar, porque a oração vai tirar seus olhos daquele momento que é circunstancial e vai colocar seus olhos num propósito que é muito maior. Então, tem uma frasezinha até de efeito que o povo fala muito, né? Não diga para o seu Deus o tamanho do seu problema, mas diga o seu problema o tamanho do seu Deus. É no momento que você se coloca em oração, que você se conecta com o céu, que você vai ver o seu problema tão minúsculo diante de todo um contexto. Quando a gente está vivendo, realmente é muito complicado, mas a gente hoje pode se lembrar de situações que a gente passou, que por mais difíceis que foram, quando a gente olha para o contexto maior, a gente vê que não era o fim. Então, é a oração que nos conecta a isso. E aí Jesus fala com os discípulos, fala assim, olha, vigiem para que vocês não caem em tentação. Cair em tentação, ele está falando o seguinte, de você ceder, de você desanimar, de você desistir. E aí, aqui está ressaltando também o tanto que Jesus está falando que ali era um momento de vigilância, de estar preparado, de estar alerta, né? Que foi o que ele falou sobre... que é o que ele fala sobre levar saco de viagem, levar espada, estar preparado. É sobre essa vigilância, né? E aí ele falou para eles ficarem vigilantes, porque senão eles iam desfalecer, eles não iam aguentar, iam perder a fé no momento da tentação. Mas ele fala isso no começo e fala isso no final também. Então aquilo era necessário para aquele momento que Jesus estava precisando de oração, mas também ia ser necessário para eles para prosseguirem na jornada. E aí, é nesse momento que Jesus ora, né? Há uma oração bem conhecida, que é: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus orou sobre a vontade que ele tinha naquele momento. Ele não queria passar por aquilo, a alma dele estava extremamente angustiada. Mas acima da vontade dele, ele colocou a vontade de Deus. Olha, essa é a minha vontade. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas, mas que não seja feito de acordo com o que eu quero, mas que a sua vontade prevaleça. Quando a nossa vontade e a vontade de Deus não coincide, a gente tem que preferir a vontade de Deus. Ele é maior, ele tem o controle, ele sabe o que é melhor em todo o tempo. A gente tem só que confiar quando ele pedir para a gente coisas difíceis. Confiar, permanecer e saber que para mim agora parece melhor, mas o plano dele é muito maior e muito melhor do que o meu. É nessa confiança que a gente tem que andar. Muitas vezes a gente é mimado demais, a gente quer as coisas do nosso jeito, do nosso tempo, do jeito fácil. Só que não é assim que o reino de Deus funciona. E não é assim também que se formam guerreiros. A gente vê com criança mesmo. Criança que tem tudo que quer na hora que quer, ela não vence na vida. Eu falo muito para as crianças aqui. Quem só faz o que quer não vence na vida. Porque a gente vai querer sempre o mais fácil. Mas para a gente vencer, a gente tem que fazer muitas coisas que a gente não gostaria de fazer, que a gente não quer fazer, mas que é o que é preciso ser feito. E é com essa mentalidade que a gente tem que andar também. Muitas vezes a gente tem essa mentalidade no mundo natural, no nosso trabalho, né, nos nossos compromissos, nos nossos estudos. A gente sabe que a gente tem que fazer para conquistar. Mas no mundo espiritual, a gente também tem que ter essa perspectiva. Que a gente está numa corrida, a gente está numa preparação para algo muito maior. Lá no versículo 43, fala que um anjo do céu apareceu e fortalecia Jesus. Então, mesmo que ninguém ali tivesse conseguido permanecer de pé para interceder junto com ele, para orar por ele, Deus enviou um anjo para dar o suporte necessário. A gente só precisa não desistir. Tudo que a gente precisa, Deus vai nos dar. A única coisa que a gente precisa é não desistir. E aí falou que quanto mais angustiado Jesus ficava, mais intensamente ele orava. Quanto maior a nossa angústia, maior tem que ser a intensidade da nossa oração. Então, não deixar ser vencido pela tristeza, ser vencido pelas situações que estão te acontecendo, porque é nesse momento que você tem que se mostrar forte. É nesse momento que você tem
que orar e perseverar. E aí falou aqui no 44 que e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Alguém tem essa parte diferente na sua tradução? É o versículo 44, a segunda parte dele. E o seu suor era como gotas de sangue. Tia, você está lendo? O seu microfone está fechado. Abre aí seu microfone. Pronto? Ok? Isso, agora lê aí sua tradução. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Alguém mais tem diferente? Então, vamos lá. Se alguém tiver, pode falar. Sobre coisas que a vida toda também eu acreditei de uma forma, eu até repeti de uma forma, só que, gente, falta muitas vezes só a gente parar e ler com atenção. Aqui não está falando que o suor de Jesus se tornou sangue. Aqui está falando que ele era como gotas de sangue, né? O suor dele era como gotas de sangue caindo na terra. Então, eu vi que algumas traduções falam tornou-se sangue. E eu fui atrás da tradução mais original. E a mais original realmente faz uma comparação, como se fosse sangue, e não que se tornou sangue. Existe dentro da ciência, parece que uma doença ou uma mutação em que realmente rompem, né, vasos sanguíneos e a pessoa começa a expelir sangue pela pele, como se ela estivesse suando sangue. E muito se compara esse tipo de fenômeno com o que aconteceu com Jesus, falando que ele estava numa angústia tão insuportável que o suor dele se tornou sangue. Mas o que fala? Que foi como sangue. Então, o que eu entendo? Que da mesma forma como a carne, né, ela é ferida e ela jorra sangue quando a nossa carne é ferida, ali Jesus estava profundamente angustiado na alma dele. E a alma dele ferida estava jorrando aquele suor. Aquele suor estava saindo de tanta angústia que Jesus estava. Não era esforço físico, não era calor, porque a gente sua nessas situações. Mas ele estava suando por causa de tanta angústia que ele estava sofrendo. Então, como se fosse a alma dele sangrando. Um entendimento novo para vocês também pensarem sobre isso. Mas uma parte importante, por que ressaltou esse texto? A Bíblia muitas vezes coloca a terra como testemunha quando sangue inocente é derramado. Lá em Gênesis, quando teve o primeiro homicídio, quando Caim matou Abel, e Deus vai atrás de Caim para perguntar onde que está Abel, o que ele fala? Da terra, o sangue do seu irmão está clamando por justiça, né? Muitas vezes é usado essa forma de se dizer da terra, como se a terra tivesse comido o sangue inocente, tivesse absorvido o sangue inocente e ela fosse requerer aquilo. Lá em Gênesis 4:10, que fala sobre que a terra é uma testemunha contra quem derramou o sangue inocente, fala de Caim e Abel. E também em Apocalipse 18:24 também vai falar disso, de pessoas inocentes que foram mortas e que a terra ia requerer o sangue dessas pessoas. Lá em Números 35:33 fala que o sangue inocente derramado na terra, ele contamina a terra. Fala de profanação. Lá em Números 35:33 também, na segunda parte, Mateus 23:35, Deuteronômio 19:10 e Ezequiel 36:18 também vai falar sobre o sangue derramado na terra, sobre prestação de contas, sobre quem derrama sangue inocente. Então, isso para mim se assemelha muito a isso que Lucas está falando, que o seu suor era como gotas de sangue caindo no chão, caindo na terra, porque ali a terra estava testemunhando de um sangue inocente que seria derramado. Então, Jesus fala com eles, fala assim, vamos, já deu, vocês não conseguiram vigiar comigo nem por uma hora. Inclusive, gente, tem um livro que
É esse título do livro. Eu não li ele todo, mas dizem que é muito bom. Fala sobre oração. E o nome do livro é Nem por uma Hora, tá ao contrário para vocês, né? Mas o nome do livro é Nem por uma Hora, falando da necessidade da gente estar orando todos os dias, pelo menos uma hora. E aí ele vai contar um testemunho dele e toda uma orientação. Então aí ele fala, vamos que a hora já chegou. E aí quando ele ainda estava falando, apareceu uma multidão conduzida por Judas. Judas que conduziu os soldados da guarda do templo, os líderes religiosos, o chefe dos sacerdotes até o lugar onde Jesus estava. Judas usou de uma informação que ele tinha por causa do relacionamento, da intimidade que ele tinha com Jesus, para prejudicar Jesus e obter uma vantagem própria. Isso pode parecer semelhante para muitas pessoas aqui que já vivenciaram algum tipo de situação assim, de amigos que te traíram, de pessoas no seu trabalho que te traíram, que usaram de coisas que você abriu por causa da intimidade que você tinha com a pessoa e a pessoa usou daquilo contra você. Então, se isso já aconteceu com você, ou se isso acontecer com você em algum momento, se lembre que Jesus também passou por isso. E ele sabe exatamente como você se sente. E ele tem remédio para isso, tem cura para essa dor. Porque quando fala que Jesus intercede por nós lá em Hebreus, fala que ele sofreu todas as dores que a gente pode sofrer nessa vida. Então ele sabe, ele entende qual é essa dor. Judas vem e dá um beijo em Jesus. E aí Jesus fala assim, amigo, você é com um beijo que você vai me trair? Esse beijo revela o tanto que Judas estava frio, quanto que ele estava com um comportamento desprezível em relação a Jesus, em relação à atitude que ele estava tendo, a forma como ele estava se comportando. E aí os discípulos lembraram da história da espada lá atrás, pensaram que aquele momento era a hora da revolução, que eles iam tomar o reino, iam se defender. Pedro tira a espada, ele corta a orelha de Malco, lá em João vai dar mais detalhes disso, falando até o nome desse servo, que era um servo do sumo sacerdote. Ele cortou a orelha direita de Malco, mas Jesus vai lá e repreende Pedro, fala, guarde a espada, não é para isso. Não é para isso que vocês foram chamados, e cura esse servo. Existe uma teoria também falando o seguinte, que quando Pedro corta a orelha de Malco, Malco como servo do sumo sacerdote, de alguma forma ele poderia almejar esse cargo. Eu nem citei essa teoria para vocês lá em João, porque eu acho muito difícil que isso seja verdade, porque não era dessa forma que eram escolhidos os sumos sacerdotes, não era porque a pessoa estava ali no meio e tudo, era nessa época que já era muito mais uma questão de influência política do que de origem, né, de preferências dali do povo, né? Era mais Roma que estava determinando quem que ia ocupar essa função. Mas para ungir um sumo sacerdote, a orelha dele tinha que ter sido derramado sangue na... Tinha que derramar sangue na orelha direita dele. E no caso de Malco, se Malco tivesse sem a orelha direita dele, ele nunca poderia assumir essa função. Só passando para vocês uma das teorias que existem em relação ao fato de Jesus ter repreendido tanto a Pedro e curado, né? Colocado a orelha dele no lugar de volta. Mas, enfim, não era um momento de batalha física, Jesus não resistiria à prisão, ele não fugiria, se ele quisesse fugir, já teria fugido há muito tempo, mas ele estava caminhando em direção ao cumprimento do propósito por qual ele foi chamado, que foi para quê? Para sofrer, morrer no nosso lugar e ressuscitar no terceiro dia. O tempo todo ele estava falando sobre isso. E aí, o que a gente vê? Jesus não foi derrotado, Jesus não foi preso à força, ele mesmo se entregou. E ele foi como uma ovelha muda. Lá em Isaías, quando tem um texto falando sobre o Messias, fala isso, ele foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu sua boca. Jesus não ficou tentando se defender, não ficou tentando fugir da sua missão. Ele foi até o fim. Ele mesmo se entregou. Ele falou em textos para trás o seguinte, que ninguém pode tirar a minha vida, porque eu mesmo estou dando a minha vida voluntariamente.
E aí Jesus questiona eles falando o seguinte: por que vocês estão vindo me buscar como se eu fosse um criminoso? Porque em todo o tempo eu estava andando no meio de vocês, lá no tempo quando eles já estavam conspirando contra Jesus. Ele fala isso, que ele estava andando livremente. Por que vocês não fizeram isso? Eles estavam com medo do povo, né? Mas aí Jesus ressalta nesse momento a forma como eles estavam agindo, desonesta, obscura, que não era transparente. Por isso que ele fala que eles estavam agindo nas trevas, no escuro. Era entendido esse termo de trevas como algo do mal. Então Jesus mostra para eles, fala assim: olha, vocês estão fazendo as coisas dessa forma porque essa é a origem de vocês. É a esse reino que vocês pertencem. Que além de vocês estarem agindo dessa forma, vocês estão sendo usados pelo próprio poder das trevas, né? Por Satanás. Peraí, gente. E aí Jesus foi levado para a casa de Anás, lá em João também vai dar mais detalhes sobre isso. Ele foi levado para a casa de Anás, que era sogro de Caifás. Lá ele é interrogado e depois ele é levado para a casa de Caifás. Aqui só fala sobre ele ser levado para a casa do sumo sacerdote. E aí, como era de noite, as pessoas se sentaram ao redor do fogo para se aquecer e Pedro foi ali e se infiltrou ali. Nesse momento, quem que estava na casa do sumo sacerdote? Foi João e Pedro, que foram seguindo Jesus. João provavelmente foi lá para dentro para saber o que estava acontecendo, lá para dentro da casa, e Pedro ficou ali no pátio. Lá em João fala que quando Pedro foi entrar, porque João era conhecido do sumo sacerdote, e aí ele conseguiu entrar, só que aí quando Pedro foi entrar, barraram ele. E aí João volta lá e fala assim: não, pode deixar ele entrar. E aí essa serva, essa criada, que vai falar aqui, ó, no versículo 56, vai falar: uma criada viu ele sentado ali e tal, não sei o quê. Era essa mulher que estava na porta. E foi a primeira vez onde ele negou Jesus. Ela falou assim: nossa, ele parece, você andava com ele, você fala igual a ele, tudo. E ele fala: não, eu não conheço esse homem. E aí, o que a gente viu? Que o medo falou mais alto que a fé. Porque ele estava na casa do sumo sacerdote que tinha prendido Jesus com os servos daquele lugar ali, e ele assumir publicamente que ele estava com Cristo. Provavelmente ele teve medo de ser preso e ser morto, e ele viu que ele não estava tão preparado assim quanto ele imaginava. Então ele negou primeiramente para essa criada, depois ele negou para algumas pessoas que estavam sentadas junto com ele ali na fogueira, e depois ele negou para um servo de Caifás, que era parente de Malco, aquele mesmo cara que ele tinha cortado a orelha. Imagino que ele ficou com mais medo ainda, né? De estar ali naquele meio, sendo que era o próprio parente do soldado que ele tinha, do servo que ele tinha decepado a orelha. Isso está lá em João 18:26, sobre essa terceira pessoa. Então, nesse momento, Pedro negou Jesus pela terceira vez. O medo falou mais alto que a fé. E aqui fala que ele fala: não sei do que você está falando e tudo. Enquanto ele estava falando ainda, o galo cantou. Chegou aquela hora marcada em que realmente iria acontecer. E aí muitas vezes a gente olha para essa situação que Pedro negou Jesus e parece que é uma realidade muito distante da nossa, né? Eu não negaria Jesus. Talvez se eu estivesse lá, eu negaria até. Mas hoje em dia eu não faço isso, até porque a gente não vive nesse contexto de perseguição para pagar com a nossa própria vida. Mas é muito bom a gente analisar quantas vezes a gente não tem negado Jesus com as nossas palavras, com as nossas atitudes, por muito menos do que estava em jogo ali com Pedro. Pedro estava em jogo, o medo dele foi porque a própria vida dele estava em jogo. E às vezes é a nossa reputação que está em jogo, as nossas amizades, e a gente nega Jesus por tão pouco. Por tão pouco a gente nega a nossa fé, para poder agradar as pessoas, por medo de ser julgado, por medo de ser apontado, por medo de te abandonar. Então, Pedro negou Jesus diante de uma situação assim muito tensa.
Isso está escrito aqui para a gente saber que, mesmo diante das maiores aflições, nós não podemos negar que o conhecemos. E a gente nega não só com palavras, muitas vezes a gente nega com a nossa atitude. Para mim, o que mais tem valido a pena? Agradar a Deus ou aos homens? Eu tenho me preocupado em causar uma boa impressão para as pessoas e me deleitado na graça de Deus com o fraco argumento de Deus entende. Quando eu minto para agradar alguém, quando eu minto para o meu próprio benefício, quando eu me misturo com comportamentos que eu sei que não agradam a Deus só para poder fazer parte daquele momento, eu estou negando a Deus com atitudes. Eu estou negando a Deus com o meu próprio comportamento. Por causa de uma coisa tão pequena. Então, é isso que a gente tem que analisar. E às vezes a gente se apoia nisso. Ah, não, mas Deus entende, Deus sabe. Não estava mal intencionada. Então, a gente está mais preocupado em fazer as pessoas felizes do que fazer Deus feliz, né? Do que fazer Deus estar feliz com o nosso comportamento. E aí fala que o galo cantou, se consumou, que não tinha mais como voltar atrás. De fato, Pedro tinha negado Jesus por 3 vezes. E nesse momento, Jesus olhou para Pedro. Provavelmente Jesus estava lá dentro da casa e Pedro no pátio. Jesus olhou para ele naquele exato momento e aí a ficha de Pedro caiu. E aí ele entendeu tudo. Enquanto ele estava negando Jesus, ele nem estava percebendo que era aquilo que ele estava fazendo de fato. Mas quando o galo cantou, quando o sinal veio, ele percebeu que de fato ele tinha negado. E aí ele não ignorou o erro dele, né? Meio que fez cara de não entendi. Ele não tentou se justificar, mas ele saiu dali e chorou amargamente. Ele se arrependeu do erro que ele tinha cometido. Não tem como a gente voltar no tempo para corrigir alguns erros nossos, mas a nossa postura depois disso, daqui para frente, está totalmente nas nossas mãos. Quando a gente fica tentando, gastando tempo para se justificar, a gente não encontra tempo para se arrepender. Pedro podia ter falado, mas não foi bem negar. Não, mas Deus entende, mas a minha vida estava em risco. Não, mas Deus sabe que no meu coração eu cria em tudo. Não, ele não ficou perdendo tempo se justificando. Ele simplesmente saiu e chorou arrependido, amargamente. Lucas não fala sobre o suicídio de Judas, mas nos outros evangelhos vai falar sobre como Judas reagiu na hora que a ficha dele caiu. Na hora que a ficha de Pedro caiu, ele foi chorar, ele foi se arrepender. Na hora que a ficha de Judas caiu, ele não se arrependeu, ele preferiu acabar com a própria vida por causa do orgulho que ele carregava. E aí os guardas zombam de Jesus, os guardas do templo aqui, que foram os que foram prender ele. Eles zombam de Jesus e ali Jesus tinha falado, lá no capítulo 18, que ele seria zombado, né, pelos gentios. Eu não consegui descobrir se esses guardas do templo, se eles eram judeus, levantados pelo sinédrio, pelos sacerdotes, ou se eles eram colocados à disposição dos judeus por Roma para guardar o templo. Mas, de qualquer forma, lá no versículo 10 do capítulo 23, vai falar sobre os guardas romanos zombando de Jesus. E aí eles começaram a zombar de Jesus. Profetiza, você não é profeta? Profetiza. Fala alguma coisa aí e tal. E passou o resto da noite toda assim. Pela manhã, o sinédrio se reuniu. A gente já aprendeu o que era o sinédrio, que era formado pelos saduceus, pelos líderes religiosos e pelos escribas, que na maioria eram fariseus. Quem presidia era o sinédrio, era o sumo sacerdote, que era saduceu, e os saduceus que tinham mais relevância ali dentro, mas os fariseus também tinham voz de comando. Fariseu e saduceu era como se fossem grupos políticos extremamente rivais, mas aqui é um momento em que esses grupos rivais se juntam para conquistar um propósito em comum, que era acabar com a vida de Jesus.
Então, quando amanhece, já é sexta-feira. Jesus foi preso numa quinta-feira à noite. Então, na sexta-feira de manhã, o Sinédrio se reuniu e chega diante de Jesus e pergunta para ele: Você é o Cristo? E aí, mais uma vez, a gente vê esse comportamento desses religiosos, que eles faziam perguntas não buscando respostas, né? Eles faziam perguntas, mas não porque eles queriam saber, mas é porque eles queriam rebater, porque eles queriam acusar. Não era para ter uma informação. E aí, mais uma vez, Jesus fala para eles que não ia gastar o tempo deles respondendo o que eles não queriam saber. Olha, se eu disser para vocês que eu sou, vocês não vão acreditar. Se eu mandar que vocês mesmos digam, vocês também não vão querer dizer. Aí ele falou, mas está chegando a hora em que o Filho do Homem vai se assentar à direita de Deus Todo-Poderoso. Está falando do trono. Ele falou assim, olha, o meu reino não é daqui. Onde eu vou julgar não é aqui. Onde eu vou julgar é ao lado de Deus. E aí ele fala, então você é o Filho de Deus? Ele falou assim, você que está falando. Ele fala, o que vocês querem ouvir mais? Está todo mundo vendo aqui que ele diz que é o Filho de Deus. A gente acabou de ouvir ele falando com os próprios lábios. Então, eu anotei aqui, por diversas vezes as perguntas dos religiosos não eram genuínas. Quem acha que sabe de tudo, não pergunta para saber, pergunta só para questionar e para rebater. Não adiantaria Jesus gastar uma palavra sequer com eles. E aí Jesus afirma que o trono dele não é dessa terra, mas é ao lado de Deus. Jesus não nega a pergunta, então eles entendem que Jesus está confirmando que de fato ele é o Filho de Deus. Continuando a história, a gente pula para o capítulo 23, mas é uma continuação dessa história. Fala que toda a assembleia se levantou. Que assembleia é essa? O Sinédrio, aquela cúpula religiosa se levantou e levou Jesus lá para o pretório. Onde é o pretório? Era a casa do governador romano, que era a casa de Pôncio Pilatos. A acusação que eles tinham feito contra Jesus lá no Sinédrio era de cunho religioso. Que eles estavam perguntando, você é o Cristo? Se você é o Cristo, diz, porque isso aí é uma blasfêmia e a gente vai te condenar por causa disso. Só que para Roma, isso pouco importava. Eles não comprariam essa acusação religiosa. Então, o que eles fazem? Eles subvertem o discurso, eles mudam o discurso para que Roma comprasse a briga que eles queriam. E aí eles mentem falando que Jesus estava influenciando, proibindo, nem influenciando não, proibindo as pessoas de pagarem imposto para Roma. Isso nunca aconteceu. Na verdade, quando a gente leu nesses textos anteriores, quando Jesus foi questionado sobre o pagamento do imposto, ele ressaltou, dá a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Paguem os impostos. Jesus sempre pagou os impostos. E aí eles fantasiam, usam essa história mentirosa, não só dessa vez, mas eles lá no Sinédrio também eles levantaram pessoas para darem testemunhos mentirosos contra Jesus, para apoiar essa decisão que eles tinham tomado. E aí eles vão levando essas acusações falsas de cunho político. Por quê? Porque eles não tinham autorização para executar uma pessoa. Por mais que lá no Sinédrio eles já tivessem o suficiente para acusar Jesus de uma coisa errada, eles queriam matar Jesus. Então, lá em João 18:31, fala sobre isso, que eles responderam que eles não tinham autorização para executar alguém. E como era a vontade deles que Jesus morresse, eles levaram Jesus para Roma. Pilatos estava em Jerusalém por causa da Páscoa e tudo. Nesse momento, eles reforçavam, inclusive, a guarda, porque era um momento de peregrinação religiosa. Muitas pessoas estavam vindo para Jerusalém para oferecer os sacrifícios e comemorar a Páscoa. Então, para evitar revoltas, ali era reforçada essa segurança. Então, eles conseguiram acesso fácil a Pilatos, que estava ali. Mesmo que eles discordassem da cobrança dos impostos, eles usaram desse argumento para obter aquilo que almejavam. Você vê a tamanha falsidade e hipocrisia desses religiosos. A falsidade e hipocrisia não tem limite, sempre está cavando um buraco mais fundo. E aí eles acusaram Jesus também de estar espalhando revoltas, porque Pilatos falou, não estou vendo nada de errado com esse homem. Por que vocês estão querendo que eu execute ele? Aí ele falou, viu que a questão da cobrança dos impostos não foi suficiente, eles falaram que ele estava espalhando revoltas e rebeliões, e que ele tinha começado lá na Galileia e que agora estava se espalhando por todo o país. E aí Pilatos
perguntou para Jesus, né, se ele era de fato galileu, ele respondia que era, e aí ele envia Jesus para Herodes. Vamos lembrar um quadrinho aqui que a gente já viu? Deixa eu ver onde que tá. Não é esse aqui. Lembra que a gente viu uma vez sobre essa divisão do governo aqui, ó? Então, tinham os tetrarcas, que eram os governantes das regiões. Aqui está separado por cor, ó. Então, onde está em amarelo era Herodes Antipas, o governo de Herodes Antipas. Aqui era da Síria, essa parte aqui que está roxa. Minha tela tá branca. Não tô vendo, Nath. Tá Não. branco. O Nath não tá aparecendo. Ai, gente, que pena. Deixa eu ver se eu consigo fazer de novo. É porque eu compartilhei outra coisa, aí não foi. Peraí. Deixa eu ver se vai, senão eu vou tentar de outro jeito. Compartilhar. Aqui, agora vai. Foi? Foi. Mapa? Ok. Agora sim. Isso. Aonde está aqui, ó, laranjado, era a parte de Filipe. Aonde Filipe governava. Aproximar mais, tá? Não tá dando para ver, tá muito distante. Isso, melhorou. Aqui, ó, laranja, era onde Filipe governava. Filipe era um dos filhos de Herodes o Grande. Lembra quando a gente falou de Arquelau, que quando Herodes morreu, ele dividiu as 4 regiões entre os 4 filhos dele e tudo? Então, era isso aqui. Essas regiões foram divididas. Todo esse território era o território que foi conquistado por Herodes o Grande. Tá? Então, aqui era Filipe. Aonde está de amarelo é Herodes Antipas, tá vendo? Galileia aqui. Sim. Ele mandou para Herodes, porque Jesus era da Galileia. Aqui, onde está de vermelho, é o domínio de Pilatos. Essa região aqui, que engloba Jerusalém, era onde Arquelau dominava. E lembra que ele tinha ficado governando sobre uma tutoria de Roma? Vamos deixar você um tempo para ver como é que vai ser. Mas eu acho que ele ficou só 2 anos e depois Roma foi lá e exilou ele por causa do comportamento dele, que era muito ruim. E aí quem assumiu esse domínio foi Pilatos. Então, provavelmente existia sim uma guerra com Filipe, Herodes e Pilatos, porque Pilatos veio assumir um território que era da família de Herodes. Por isso que a gente viu lá no texto que eles eram inimigos e naquele dia eles ficaram amigos. Então, Pilatos vê que Jesus é da Galileia, manda Jesus para Herodes. Quando a gente leu Lucas 9, a gente viu que começaram a falar muito sobre Jesus, começaram a falar sobre o fato de achar que ele era João Batista, que tinha ressuscitado, e Herodes pede para trazer Jesus na presença dele, para Jesus conhecê-lo. Então, quando Jesus chega ali na presença de Herodes, é esse mesmo Herodes, ele fica muito contente, porque ele já estava há muito tempo querendo ver Jesus, e aí ele ficou animado, né? Que fala, ele ficou muito alegre, porque há muito tempo queria vê-lo, porque ouvia falar dele e esperava ele fazer algum milagre. Mas ele não queria converter, ele não queria colocar o coração dele em Deus, entender quem era Jesus. Ele queria um entretenimento, né? Uma diversão. E aí ele, imagina, ele foi todo empolgado falar com Jesus e Jesus não trocou uma palavra com ele. Ficou calado e ele esperando que Jesus fizesse algum milagre. Primeiro, Jesus não precisava da aprovação de Herodes para se livrar daquele terrível destino. Se ele quisesse fugir do destino dele, ele poderia ali ter amaciado com Herodes, se ele já não tinha nada de consistente para acusar ele, se ele buscasse agradar Herodes, aí queria ser livre mesmo, ia ser solto. E segundo, Jesus não é entretenimento, ele não faz as coisas por fazer. Manda aí um sinal do céu. Ele sempre se negou a isso, porque tudo que Jesus fazia e ainda faz é com um propósito. Tem que ter um propósito, existe um porquê daquilo ser feito. E não era isso que Herodes estava querendo, não tinha um propósito naquilo, né? Ele estava afim do entretenimento.
Quando ele vê que Jesus não faz nada do que ele está pedindo, ele também começa a zombar, ele e os soldados dele começam a zombar de Jesus, colocam um manto real nele e mandam ele de volta para Pilatos. Fala assim, a gente não tem nada a ver com isso, não. Pilatos, a todo momento, estava tentando livrar Jesus dessa sentença. Ele, diversas vezes, voltou na multidão e falou, e tentou conversar, falou, gente, mas não tem nada, esse homem é inocente. Falou, então eu vou açoitar ele e devolvo ele para vocês, para ver se a fúria dele se acalmava. Mas nada era suficiente para aquele povo, a não ser que Jesus fosse morto. E aí Pilatos, pela terceira vez, ele fala que ia soltar ele, porque era a ocasião da Páscoa, ele poderia soltar alguém mesmo, e eles preferem que fosse solto um rebelde e assassino, Barrabás, em uma rebelião, tinha matado pessoas, por isso que ele estava preso e ele condenado à cruz, mas o povo prefere esse assassino do que Jesus, né? O povo conduzido por esses líderes religiosos. E além de Pilatos ter visto que Jesus era claramente inocente, teve uma outra situação que também deve ter feito com que ele ficasse receoso de tomar essa decisão. Porque lá em Mateus 27, 19, quando está contando desse episódio, fala que a mulher de Pilatos teve um sonho. Um dia antes, né, na noite anterior, ela teve um sonho. E aí, no momento que está tudo isso acontecendo, ela mandou um WhatsApp para o Pilatos, mandou uma mensagem para ele e falou assim, não mexe com esse homem é inocente, eu sofri demais noite passada por causa dele, não se mete nisso. Só que, por fim das contas, tem aquela famosa cena onde Pilatos lava as mãos e fala assim, olha, eu fiz tudo que eu podia fazer, agora é com vocês, né? E aí ele decide fazer a vontade do povo, a vontade da multidão que gritava insistentemente, que fala, olha, e pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. Lá no 18 fala o seguinte, a uma só voz eles gritavam, acaba com ele, solte Barrabás. No 20 fala, no 21, mas eles continuavam gritando, crucifica-o, crucifica. Eles estavam insistentemente gritando. E agora já não era mais só esses líderes religiosos, fala que era uma multidão. Então, pessoas se uniram a esse grito, e é muito interessante como a natureza humana ela se apoia naquilo que a maioria está fazendo. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque não é porque todo mundo está falando que está certo, não é porque todo mundo que está fazendo que eu tenho que fazer também. Sempre eu me lembro de um texto que está lá em Atos 19, 32, que é quando Paulo foi preso para ser questionado sobre o fato de ele estar pregando sobre Jesus, que juntou uma multidão no auditório e todo mundo gritando e berrando e tudo, e fala assim, ó, a maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Eu lembro desse texto o tempo todo, quando eu vejo discurso viralizando, quando eu vejo pessoas saindo em defesa de fatos que elas não têm conhecimento, mas é porque está todo mundo falando, está todo mundo postando, eu vou falar também. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Ver protesto na rua. Gente, uma vez eu estava saindo do trabalho e eu trabalhava ali na Paulista, né? Na Avenida Paulista, então, muito cheio sempre. E eu trabalhava de lado de um shopping. Aí um dia eu cheguei, estava saindo do trabalho para ir para o metrô, passei na frente do shopping e vi um monte de gente com bandeira da CUT, MST, um monte de coisa assim na porta do shopping. Os seguranças na frente do shopping baixaram as portas do shopping e aquela coisa. E eu fiquei muito curiosa para saber o que estava acontecendo, porque não tinha nada que tivesse acontecido que motivasse um protesto, né? Gente, eu passei na porta e falei assim, o que está acontecendo? Para uma pessoa que estava vestida, protestando e tudo. Eu falei, o que está acontecendo? Ela, não sei não, fulano, o que tá? Por que a gente está aqui? Aí ela falou, também não sei não, a gente está aqui porque mandaram a gente vir. E aí eu sempre me lembro desse texto, sabe? Que as pessoas simplesmente gritam, esbravejam, mas elas não sabem nem pelo que elas estão brigando, nem o que elas estão falando.
E isso é da natureza humana. Então a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não acompanhe o grito da multidão, porque a multidão pode estar indo para um abismo e a gente está indo junto com eles. E aí, finalmente, Pilatos, né, acatou o clamor do povo, libertando Barrabás e encaminhando Jesus para a pena máxima. A gente vai até aqui. E semana que vem a gente continua com a partir do 26 e acredito que o 24 também. Dia 21 a gente marcou o nosso encontro, né? Então, caso falte alguma coisa antes do dia 21, no dia 21 a gente termina. E para quem não puder estar no encontro, a gente grava.